Glória a Deus, ainda de pé. Vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, verso 29. Todos acharam? Se alguém tiver com dificuldade, peça ajuda para quem estiver perto. Quem estiver acessando pelo celular. Livro de Juízes é lá no começo da Bíblia, depois do Pentateuco, aí vem Josué, depois vem Juízes. É o 6º livro da Bíblia. Capítulo 11, verso 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, a combater com eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 25 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a sua filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra nesta manhã, que ela, assim como o Senhor plantou ela no meu coração já há alguns dias, e ela tem trazido reflexões, ensino, que seja assim também com a sua igreja, Pai, neste momento. Que o Espírito Santo conduza este tempo agora, que estarei sendo usado pelo Senhor para ministrar a tua palavra, Pai. Que não seja eu, mas a voz do Senhor, a sondar os corações e as mentes aqui presentes, aos que assistem pela internet ou vão assistir ainda, corrigindo, ensinando o teu povo, orientando, Pai. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Podem assentar. O tempo é curto, hoje é dia de ceia. Vou tentar ser breve, coisa que para mim é um desafio enorme. Falar pouco, ser breve. Amados, esse texto, creio que muitos de vocês já leram. Ele é muito conhecido no meio do povo de Deus como o voto tolo de Jefté. É chamado de o voto tolo pela maioria dos cristãos, pela maioria dos pregadores. Também temos outros votos tolos na Bíblia. Um voto tolo muito famoso e muito também conhecido por nós é o voto que Ananias e Safira fizeram, que está lá em Atos 5, de 1 a 11. É tipo de voto que a pessoa faz
impulsivamente, ela faz sem pensar, né? É muito comum hoje, ou desde que eu me entendo por gente, pelo menos, né? As pessoas dizem, se eu conseguir tal coisa de Deus, eu vou dar isso para Deus. Tal do voto, né? Fazer voto. Se eu conseguir me trocar de emprego esse ano, eu vou fazer um voto, eu vou consagrar isso a Deus, eu vou dar isso a Deus, eu vou ofertar isso a Deus. Se eu conseguir um marido, se eu conseguir uma varoa, se eu conseguir um namorado, se eu conseguir passar na universidade federal, e por aí vai, né? Não conheço a vida de ninguém aqui, viu, gente? Não estou dando indireta para ninguém, porque eu não sei dos detalhes da vida de ninguém. Mas é muito comum, né, as pessoas fazerem os seus votos. E Provérbios 20 e 25 vai dizer assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que o voto foi feito. Veja que Provérbios está dizendo algo que foi feito por Jefté, como nós acabamos de ler, aí no livro de Juízes. Ele está dizendo que é uma tolice, é uma armadilha fazer algo e ficar fazendo votos com Deus, principalmente votos que você faz por precipitação, no calor de uma tristeza, de um sentimento negativo, de uma derrota, de um sentimento que, poxa, as coisas não estão andando nos negócios, então eu precisava fazer alguma coisa, né? E aí a gente age muitas vezes, muitas pessoas acabam agindo dessa forma. Anote para você aí, se você quiser, no seu celular, uma frase que Deus me deu quando preparava esse sermão. Ele diz assim: quem faz chantagem com Deus não conhece a Deus. Quem faz chantagem com Deus não conhece a Deus. Fazer voto com Deus é fazer chantagem. Nosso Deus é um Deus de amor, misericórdia e perdão. Para quem? Para aqueles que se achegam a Ele com um coração contristado em fé e arrependimento. Ponto. Não façam votos a Deus, principalmente votos de tolos, votos feitos para conseguir coisas em benefício próprio, feito no calor da emoção. Nós devemos nos esforçar para apresentar a Deus somente aquilo que Ele requer de nós. Devemos apresentar a Deus somente aquilo que Ele requer. E o problema é que muitas vezes a gente quer, como diz o ditado popular, meter o carro na frente dos burros, né? Meter a carroça na frente dos burros. A gente quer se antecipar, a gente quer fazer, a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, no calor da vontade humana, do desejo humano. Então veja a diferença entre um sacrifício requerido e um sacrifício não requerido. Eu trouxe aqui para comparar o sacrifício de Jefté, que foi um sacrifício que ele fez no calor do momento ali. Talvez ele olhou para os inimigos, viu que a batalha era grande, porque eram 25, né, como nós lemos aqui, foram 25 povos que ele derrotou. Talvez ele olhou, viu que aquilo era muito grande, viu que aquilo era absurdo para ele, e ele então abriu a sua boca e fez um voto impensado. Mas veja a diferença entre o voto de Jefté e o sacrifício, por exemplo, de Abraão, que não chegou a se consumar. Foi um sacrifício que Deus colocou para Abraão para provar a fé de Abraão, trazer Abraão para a situação mais difícil e mais impossível para o ser humano, que é entregar o seu próprio filho, o filho da velhice dele, o filho que tanto ele desejou, o filho que tanto ele esperou, e chegou até o momento ali, né, onde o filho, o Isaac, estava ali mocinho, virou para ele e falou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Para quem conhece o texto lá de Gênesis, né? Então, Jefté agiu impulsivamente. Ele abriu a sua boca para oferecer a Deus o que Deus não pediu. E
Deus não pediria tal sacrifício para Jefté. Aí a gente começa a analisar as escrituras. A gente vai lá para Levítico, a gente vai lá para as leis, para a Torá, vai lá para as ordenanças. Por que Deus não pediria esse sacrifício? Por causa da lei que já havia sido estabelecida. Deus já havia criado a lei, onde na própria lei, lá em Levítico 18, 21, Deus condena a prática de sacrifícios humanos por serem práticas pagãs e Deus abomina tais práticas. O que Jefté fez foi oferecer o quê? Fazer um sacrifício humano para Deus, sendo que Deus não pediria, ao contrário, Deus rejeitaria, Deus repudiaria, porque nem o próprio pedido que ele fez para Abraão, ele deixou Abraão consumar, porque aquilo ele faria depois, com Jesus Cristo, para a nova aliança, para a salvação de toda a humanidade. Então Deus não pediria. Nós devemos tomar cuidado com essa questão dos votos. As práticas pagãs para sacrificar pessoas. Quem aqui já assistiu filmes, por exemplo, da Idade Média, da Antiguidade? Esse ano eu assisti todas as séries dos Vikings. Muita gente fala, é violento, não sei o que, eu gosto, né? Mas eu assistia para quê? Para olhar o caráter religioso. Assisti todos, para ver o caráter. E todos os episódios tinha lá o sacrifício humano. Eles chegavam lá, para quem viu, assistiu a série, eles, precisamos sair em batalha, então vamos lá, se reúnem lá no panteão dos deuses que eles acreditavam lá, precisamos fazer um sacrifício humano, precisamos pegar alguém para sacrificar. Ou, está seco demais, não está produzindo, o povo está morrendo de fome. Então os sacrifícios eram feitos para quê? Ou para vencer uma batalha, ou para a terra estar ruim, para a terra começar a produzir, né? Ou para conseguir um favor, geralmente era ligado a conseguir favores, ou conseguir vitórias de guerra. E lá atrás, muito antes dos vikings, nessa época aqui, os povos pagãos já faziam sacrifícios. Outras nações que existiam naquela época de Israel. E Deus condenou, quando Deus mandou Moisés escrever o Levítico, ele condenou isso. Outros reis de Israel fizeram sacrifícios humanos, sacrifício a Moloque. E a palavra diz que Deus julgou e trouxe grande desgraça, grande tragédia para o povo por causa desses sacrifícios humanos. E aí, você vai então me perguntar, né, falar, Lázaro, mas hoje em dia, nós não vemos, pelo menos aqui no nosso país, no Ocidente, né, é raro falar em sacrifício humano, é raro falar. Por que você está trazendo esse assunto? Ou votos. O voto de Jefté foi um voto de tolo, um voto que foi contra o mandamento, a lei de Deus, foi um voto precipitado, um voto para algo que Deus não aprovaria, Deus não requeriria dele, e ao contrário, Deus condenaria isso. E as consequências vieram. Mas enquanto eu meditava nisso, essa palavra de Jefté ficou na minha mente muitos dias, sobre a questão do voto de tolo. Quando comecei a meditar nisso, falei, Senhor, mas o que o Senhor quer sobre isso, sendo que hoje em dia não é tão comum, né? Para a gente até que é cristão, até soa muito absurdo esse negócio de fazer um sacrifício humano, né? Talvez alguém aqui, ou quem vier ver, se frequentou alguns tipos de religiões, existem alguns tipos de religiões que fazem sacrifício humano, tá? Que eles chamam de religiões satanistas, né? Outras por aí eu não conheço bem a fundo, mas ainda existe hoje, né? O missionário Robinho, da última vez que ele esteve aqui, ele foi almoçar com a gente, e ele falou, meus filhos não estudam na escola do governo. E lá em casa, lá almoçando, eu perguntei para ele, por quê? Ele falou assim, porque lá na Bolívia tem o dia da Pachamama. Pachamama, eles fazem sacrifício humano, que é uma divindade na Bolívia. Porque a Bolívia é um país ainda, com a cultura indígena está muito arraigado, né?
que são muito ligadas às tradições indígenas. E ele falou, e principalmente no mês que acontece isso, some muita criança de escola. Eles roubam as crianças dentro das escolas. Rapam. Falei, mas não tem segurança? Falei, não tem nada, Lázaro. Nem aqui no Brasil não tem segurança direito. Pô. De vez em quando entra um louco lá armado, mata um monte de gente. Falou, quanto mais na Bolívia. Falei, então não dá, eu educo meus filhos em casa. É um método de educação pessoal lá, não sei como é que chama, até um nome. Porque roubam para fazer sacrifício. E ele falou, e você vai em alguns lugares que tem mata, que tem floresta, você vê o corpo das crianças lá. E você sabe que foi sacrifício que fizeram. Então, existe. Né? Não é tão comum, mas está por aqui. Tem na Bolívia, tem no Brasil, em algumas religiões, algumas seitas. Né? Mas o que é que tudo isso tem a ver conosco, né? Deus não requer do homem sacrifícios. Deus não requer flagelos. Né? O homem, quando o homem faz um sacrifício humano, ele está querendo dizer para Deus o seguinte, olha, eu estou oferecendo aquilo, digamos assim, que eu poderia oferecer de melhor. Porque a vida humana é o que existe de melhor para Deus. Né? Mas às vezes o homem não faz esse tipo de sacrifício, não faz um voto desse, não faz, mas fazemos outros tipos de sacrifícios, que são camuflados. E eu queria trazer isso para você. E eu trouxe aqui uma outra meditação que Deus colocou no meu coração também. Se você quiser anotar. A santidade pode parecer um caminho difícil de se trilhar. Para nós que cremos, né, na santidade, numa vida de santidade, às vezes parece difícil. Porque nós olhamos para nós mesmos e falamos, Senhor, está difícil, porque ainda eu quero ser santo, mas não consigo. Alguma coisa ainda me atrapalha, me impede. Está difícil de vencer aquela situação, A, B, C, né? Ela pode parecer um caminho difícil, mas é o único caminho para se obter paz com Deus e gozar dos seus favores. É o único caminho. Quando Jesus fala, eu sou, João 15,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo isso. É o único caminho. Cremos que a igreja cristã pós-moderna não esteja fazendo sacrifícios humanos. Isso realmente soa absurdo. Sacrifício no contexto religioso significa algo para obter favores ou evitar alguma maldição, como eu já disse aqui. Então vamos pensar em sacrifício como aquilo que buscamos ou entendemos que estamos fazendo como melhor para Deus. E aí eu penso em algumas situações para a gente poder contextualizar o que é que nós estamos fazendo muitas vezes, que nós acreditamos que estamos fazendo o melhor para Deus, para agradar a Deus ou nos livrar de uma situação. Ativismo religioso. O que é ativismo religioso? Por exemplo, eu vou todo domingo para a igreja, porque se eu não for, Deus vai me punir. Eu trabalho em tal ministério, eu não falto nenhum dia, eu estou sempre ali, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. E lá no meu íntimo, lá no meu interior, eu acredito que eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer dessa forma, Deus não vai me abençoar, eu não vou ter a presença de Deus. Ativismo religioso sem proveito para o reino de Deus mata. Todo ativismo religioso que não há comunhão com Deus, que não há alegria para o reino de Deus, que não há um resultado prático, ele mata. Nunca se viu antes uma geração de líderes religiosos com câncer, depressão, pensamento suicida e por aí vai. Eu tive uma professora no mestrado esse ano agora que passou, o pastor Edmur conhece ela deu aula para a gente, ela é terapeuta e ela tem consulta todos os dias com pastores, ela é terapeuta de pastores. E ela nos falou, gente, a coisa é feia. Pastores com problemas, que eu não vou nem mencionar aqui. Entre eles, muitos com pensamento suicida. E eu pergunto, Deus está requerendo isso de alguém? Deus está requerendo isso de você? Deus está requerendo isso de mim? Não.
Então nós temos que tomar cuidado com o ativismo religioso. Eu preciso fazer aquilo que me traga paz comigo, paz com Deus, paz com as pessoas da igreja, paz com as pessoas que convivem comigo. Senão não adianta. O segundo ponto, onde também nós demonstramos, queremos, digamos, forçar a Deus a fazer as coisas conosco, a prática do evangelho social. Vejo muitas igrejas, já frequentei algumas. Praticar boas obras é bom e é bíblico, mas não podemos fazer disso um ativismo religioso. Isso não pode trazer causa de vaidade. Se nós acharmos que somos melhores do que os demais e que estamos agradando mais a Deus do que aqueles que fazem menos. Precisamos fazer obras sociais? Precisamos, é bíblico. Jesus ensinou, Tiago fala sobre isso, a igreja primitiva fazia obras sociais. Mas isso não pode, no coração daquele que faz, do seu líder, não pode ser uma causa de envaidecimento. Achar que nós somos melhores do que o fulano ou entrar numa linha de comparação. Estamos comparando a nossa igreja com a igreja A, B, C ou D. E eu já vivi isso. E é muito triste. É muito ruim. Quando você está dentro, você não vê, você não percebe. É imperceptível. Deus está se agradando de mim. Afinal de contas, estou fazendo melhor. Afinal de contas, estou cumprindo a palavra, pastor Rogério. Não é bíblico? Então, não estou em pecado. Mas não é isso. Nós estamos, quando a gente olha na sutileza, nos detalhes, nós estamos subornando Deus. Talvez é um pouco pesado essa palavra. Nós estamos querendo corromper Deus. Nós estamos querendo criar competitividade com os nossos irmãos, com as outras igrejas. Deus não é um Deus que cria competitividade. A igreja tal ali tem 1000 membros. Vocês vão ter que se esforçar e correr atrás para ter 1000 membros. Deus não age assim. Você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas nós estamos olhando para outra igreja que tem 1000 membros. Ou 1000, ou 2000, ou 5000, ou 10.000. Deus não age assim. Então, às vezes, nós entramos por essa linha, mas ela é sutil, ela é delicada. Temos que olhar para os detalhes. Terceiro aspecto, dons espirituais. Nós, nazarenos, não temos muito isso de envaidecer, pelo menos nos círculos que eu frequento, né? De se envaidecer com os dons espirituais. Mas no meio evangélico protestante tem muito isso. Muitos se orgulham dos dons espirituais e acham que são preferidos de Deus, porque exercita mais os seus dons. Isso também é um erro. Os dons espirituais servem para edificação, para aperfeiçoamento, para cumprir os propósitos de Deus em nós. E aí a gente vê muitas vezes, né, no meio evangélico, especificamente numa determinada linhagem, eu não vou citar nomes aqui para não criar nenhum tipo de problema com ninguém, mas o irmão que fala em línguas mais do que o outro irmão, ele tem mais importância na igreja. O irmão que é profeta ou que entrega profecias, ele é mais importante. Eu conheci uma igreja assim uma vez. Chegava lá, as pessoas chegavam, não se dirigiam ao pastor, que é o anjo da igreja, que é a autoridade da igreja. As pessoas chegavam e se dirigiam a esse irmão, que era o profeta da igreja. É o profeta. Vamos lá pedir oração para o profeta. Tudo era o profeta. Vamos lá pedir uma revelação para o profeta da igreja. E nesse ponto eu louvo a Deus pela igreja do Nazareno, pela nossa forma de doutrina, pela nossa ordem e decência no culto. Não tem que ter ordem, tem que seguir a ordem bíblica. Os dons não é para ficar duelando, para ficar criando competição, porque eu sou melhor do que você, porque eu sou profeta, porque eu falo em línguas, porque eu tenho revelação. Eu tenho revelação. Eu tenho dom de profecia. Você tem? Amém? Eita, baixo.
Só que eu tenho muito temor quando Deus fala para mim, fala tal coisa. Falo, Deus, eu preciso ter certeza disso. Porque senão, no mínimo, eu vou fazer papel de ridículo, de imbecil. Eu quero que o que o Senhor está me mandando falar se cumpra na vida da pessoa. E teve muitas situações que eu entreguei profecia, depois de 10, 20 anos, as pessoas chegam para mim e falam assim, você é profeta, porque aquilo que você falou cumpriu. E eu não saio falando para ninguém que eu sou profeta. E nem tenho dom de revelação. Por outro lado, eu não falo em línguas. Sou crente há 27 anos. Já orei, já chorei, já jejuei, já pedi. Foi um desespero no começo. Hoje estou tranquilo com isso. Foi um desespero. Em algumas igrejas eu não serviria nem para ser porteiro. Eu não falo em línguas. Tem que inventar alguma coisa, né? Dá para inventar, dá para dar um somebody love aí, né? Não falo. Deus não quis me dar. E a Bíblia é clara sobre isso. O apóstolo Paulo fala. O dom é dado a cada um segundo o propósito que Deus tem na vida da pessoa. Eu não vou desesperar com isso? Eu não vou. Então, frases como Deus me falou. Hoje é muito normal, né? Deus me falou. Deus me mostrou. Eu estou sentindo de Deus. A gente vê muito isso aí hoje, né? Na internet, nego entregando caixinha de promessa toda hora. Ó, clica aqui que seu dia vai ser uma bênção. Clica aqui que você vai receber 7 vezes mais, 10 vezes mais. Ó, o ano da sua bênção chegou. Vai ser esse ano que você vai ser poderoso, que vai ser empoderado. Desculpa, irmão, quanta besteira. Primeira coisa é Bíblia. Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai estudar. Vai pedir a Deus revelação, orientação da palavra. Para não ficar caindo nessas besteiras que tem por aí. Isso não vem de Deus, fique tranquilo. Eu não tenho problema nenhum de falar disso aqui. Penúltimo, negócio com Deus nos dízimos e ofertas. Criaram até uma teologia para justificar essa prática. Você dá 10 e recebe 100. Você dá 10 e recebe 1.000, Rogério. Olha que negócio ótimo. Né? Nem bolsa de valores, nem fundo imobiliário, nem ação da Petrobras, nem nada que você imaginar. É um negócio tão bom assim. E a gente vê muitas vezes as confusões que tem por aí, de gente que deu o carro, mulher que deu o carro, chegou em casa, mas falou assim, agora pega as tuas coisas e vai embora. Perdeu o casamento. Quantas vezes a gente vê isso aí? Né? Porque agiu voto de tolo. Não sacrificou o filho, mas fez um voto de tolo. E Jesus disse lá em Mateus, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Oséias vai dizer assim, conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Salmista diz, quão bom é a tua palavra. Medita nela de dia e de noite, diz o Salmo 1. E eu fico pensando a respeito dessa teologia da prosperidade, eu fico pensando que Deus olhando lá de cima, eu fico tentando imaginar Deus, eu como, digamos, um aspirante a teólogo, pastor Edmundo, um aspirante só, né? Eu fico tentando imaginar Deus lá de cima olhando, falando, fazendo assim, ó. Como vocês são infantis. Como vocês podem pensar que eu me interesso por alguma coisa que vocês acham que são de vocês? Sendo que tudo é meu. Eu fico pensando em Deus olhando lá de cima. Não é muita ingenuidade? Não é muita infantilidade? O último ponto. O antropocentrismo. Essa palavrinha meia difícil aqui, meia complicada. Nós temos um evangelho hoje onde o homem é o centro. E cada vez mais, tudo, né, que está rodando nessa pós-modernidade, ela vem de encontro ao antropocentrismo. O antropocentrismo é o buraco negro dessa época, dessa geração, onde engole tudo. Criaram um Deus pequeno e subjugado.
esse cristianismo evangélico, protestante do século 21, criou um Deus pequeno e subjugado que recebe ordens humanas, um demiurgo. Se você não fizer isso, você vai ver. Estou dando ordem para Deus. Estou determinando. Você pode determinar o quanto você quiser. Na sua infinita ingenuidade, ilusão. Determinar o que para Deus? O que você vai determinar para Deus, meu criatura? Como determinar nada? As pessoas estão determinando, porque essa geração também de coach, né? Tudo é assim, né? Você tem que ser para frente, porque você vai vencer, porque você é poderoso, porque não sei o quê. E está tudo assim, a igreja também está assim hoje. Criaram um Deus fraco que se amolda às circunstâncias temporais. Deus é bom, Ele é paz. Deus é paz, Deus é amor. É só isso. Deus é bom, Deus é paz, Deus é amor. Nessa teologia, Deus aceita tudo que não presta. Vamos pegar tudo aqui, pôr no caldeirão, fazer um mexido aqui. Tudo que vem do mundo, que Ele mesmo já condenou na sua palavra desde o início. Temos um evangelho fraco. Esse evangelho da prosperidade é um evangelho. Bonhoeffer foi um mártir. No livro Discipulado, ele fala do evangelho da graça barata. Esse livro foi escrito na Segunda Guerra Mundial e Bonhoeffer foi perseguido e morto pelo regime nazista. Ele teve que fugir da Alemanha, foi para a Inglaterra. Ele era um professor universitário, baniu todas as matérias dele, as coisas dele, mas ele foi morto. E ele já falava, naquela época, há quase 100 anos, do evangelho da graça barata. Esse evangelho que negocia com Deus, esse evangelho que dá ordem para Deus, esse evangelho que o homem é o centro e Deus é só um ser subjugado que obedece às ordens. Eu vou resumir. Esse é o evangelho da mentira. Esse é o evangelho do engano. Esse é o evangelho da ilusão. Esse é o evangelho da infantilidade. Pessoas que não crescem. Você pode ser crente há 5, 10, 20, 30, até morrer na igreja. Se você não conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como diz Oséias, buscar aprender de Deus em duas fontes: na sua palavra, leitura e meditação da sua palavra, e oração de joelhos, buscar comunhão com Deus, buscar intimidade. Deus vai te revelar aquilo que precisar ser revelado. Deus vai precisar te revelar aquilo que for para o seu bem, para os propósitos dele. O resto, amados, é ilusão. Deus quer que vivamos em paz. Deus quer que o conheçamos cada dia mais. Deus quer que busquemos viver em santidade, e isso só é possível através do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado pelas pessoas que se achegaram aqui na tua casa nessa manhã. Que essa palavra seja uma palavra, ó Deus, saudável aos nossos ouvidos, que traga ensinamento e traga reflexão ao longo dos dias, ao longo do ano. Como diz Oséias, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como diz o Salmo 1, meditar na sua lei de dia e de noite. Buscar uma verdadeira vida de santidade em experiência, no temor e no favor do Senhor. Abençoa a tua igreja que se achegou aqui nesta manhã. Abençoa aqueles que estão em casa e não puderam vir, mas estão nos acompanhando pela internet. Abençoa aqueles onde esse vídeo ainda vai chegar nos próximos dias, ou sei lá, quando o Senhor aprouver levar esta palavra para alguém.
Assim eu oro e abençoo a tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.